bem. Hoje eu quero falar com vocês o poder do legado. Quando se fala de legado, o que vem à sua mente? Será que de fato nós estamos produzindo algo que traz benefício para um legado? O que nós temos deixado como legado para a nossa vida? Quero convidar a você da forma que você está. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, querido Pai, obrigado a Deus pela oportunidade nessa manhã concedida, o privilégio e a bênção de podermos estar aqui com nossos irmãos e irmãs aqui do Cidade de Leonor. Queira abençoar cada um e queira abençoar cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor se estenda na vida espiritual, física, emocional, social, familiar, profissional, sentimental e familiar. Amém. Rogamos que o Teu Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente na compreensão da Tua Palavra. Perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Um bom dia a todos mais uma vez. Um bom dia aos amigos do canal Voz Ativa também. Sejam muito bem-vindos. E da TV de Vir também, sejam muito bem-vindos nessa manhã. Muito bem, falando sobre o legado. O que nós podemos deixar sobre o legado? A gente sabe que ter objetivos na vida é essencial. Elas nos elevam e também norteiam e nos motivam para deixar um legado. Como o irmão está explicando muito bem a lição ali, e a gente fica comparando. A gente vê quanto os exemplos dos heróis da fé, os patriarcas, deixaram um legado para nós. Ao olharmos na história cristã, a gente observa que nossos irmãos também deixaram um legado para nós. Um legado que a Igreja de Deus está avançando cada vez mais no dia a dia, na Palavra de Deus. Mário Quintana diz: viver é acalentar sonhos e esperança, fazendo a nossa fé e a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Essa imagem aí, dessa menina, o que vem à mente, vocês mulheres? O que ela está pensando aqui? Ó? Várias coisas. Então, ela está pensando, o que eu vou deixar de legado? Aí, nessa imagem aqui tem um rapaz, um homem, pensando desde ele, o dinheiro, o carro, até chegar à família. Então, é um legado. Nós temos aqui outra imagem também, como chama isso aqui? A calçada da fama. Quantos gostariam de estar nessa calçada da fama aí? Também para mim não faz nenhum sentido, mas se alguém quiser fazer uma calçada da fama, vou dar uma dica aqui. É só você pegar ali você fazer um pequeno piso de cimento, e ali você deixa a massa mole e você pisa lá. É a marca da fama. Você pode fazer também, tá? Brincadeiras à parte, mas aqui está a marca da fama, um legado. Muitas vezes na jornada frenética para atingir os objetivos da vida, passamos por cima de valores, princípios e pessoas. O essencial se torna o quê? Secundário. E as prioridades são invertidas. Você já percebeu que hoje está assim? Isso aqui é uma coisa irreal? Ó, valores, princípios, pessoas. Você sabe que tem pessoas hoje que dizem assim, uma verdade, um exemplo, vamos usar aqui irmã. Uma verdade para a irmã não é verdade para o outro irmão. É o que o mundo coloca lá fora. Mas a palavra princípio, ela norteia toda a vida do ser humano. Não importa se ele é cristão ou não cristão, a verdade, ela sempre vai o quê? Prevalecer. Então, isso está mudado hoje em dia. Essa planta, o que para você imaginar? Ela só nasce e fica por aí, o que vocês acham? Não, ela cresce e vai deixar um legado. Ela vai deixar... Que legado a planta pode deixar? Sombra, frutos. Por exemplo, pé de jabuticaba. Quando está carregado, não é agradável? Você sentar ali, encher um balde e ficar à vontade? Um pé de manga, por exemplo, nós estamos começando agora o período das mangas, né? Manga, período do milho também, para quem plantou milho, para colher milho já. Então tudo isso é um legado. A Bíblia ensina que o legado verdadeiro vai além dos bens materiais, focado em valores espirituais, fé e amor a Deus e amor a quem? Ao próximo. Além do mais também, ensinamento vai glorificar a quem? A Deus, e vai impactar quem?
As gerações. Quem aqui nasceu nos anos 40? 50? 60? Muito bem. A geração dos anos 60, 70, 80 foi quase a mesma coisa, correto? A geração dos anos 90, correto, uma outra geração. Ano 2000. Quem nasceu no ano 2000 aqui? Muito bem. De 2000 para cá, uma geração. De 2020 é outra geração. Então, cada um vai deixando um legado. Mas o fato é que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo. Bom, o que é um legado da vida? Uma pergunta, aí vem a resposta. Significa deixar algo para trás, repetindo os valores, crenças, realizações. É uma marca que você deixa no mundo. Não é aquela marca da vacina BCG não, tá? Quem que já tomou aquela vacina do Revolvinho? Muito bem, a gente tem essa marca até hoje. Não é essa marca não, tá? Mas é a marca de valores, né? E aqui, ó, é a forma de como é lembrado pelas gerações futuras. Um legado pode ser construído em diferentes áreas da vida, seja a vida profissional, familiar ou social. Por que esse tema nessa manhã? Porque nós devemos pensar o seguinte: o poder do legado. Você sabe que nós temos o maior exemplo de um poder de um legado. Quem é? Quem é? Cristo Jesus. Esse é o maior legado. Porque quando nós estivermos lá no céu, estava lendo um livro Obreiros Evangélicos essa semana, terminando, lá fala que a única coisa que ele não vai deixar vai desaparecer do seu corpo é as marcas nas mãos e nos pés, por causa do amor a mim e o amor a você, lá onde? Na cruz do Calvário. Esse é um legado que ele vai carregar para a vida inteira. Eu pergunto, que tipo de legado nós temos deixado hoje? Dentro desse contexto. Vivemos num mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com o status, preocupadas com o poder, do que preocupadas com Jesus Cristo. Bom, quais são os tipos de legado? De uma coisa certa. Um bem, pode ser um carro, uma casa, de uma coisa alheia, pode ser alguém que faleceu, deixou algo para alguém, uma quantia de dinheiro, de alimentos, né? Assim por diante, vestuário, moradia. Pode ser do usufruto, o direito de usar de um bem, ser o proprietário do crédito, o direito de um falecido, de uma quitação de dívida, perdão, né? Os legados são classificados pela natureza do bem ou da obrigação. Podemos também ser puros, condicionais, modais, a termo, dependendo da como são instituídas e as suas condições. Isso aqui já é um termo mais jurídico, né? Para quem já trabalha na área jurídica, advogado, direitos trabalhistas, assim por diante, isso pertence a essa área. Mas, dentro disso, é também um legado. O que significa deixar um bom legado? Positivo, duradouro, né? Impacto, né? Pode ser na vida de pessoas, transmitindo valores, conhecimentos, inspirações, que vai influenciar gerações, indo além da própria existência através das ações de propósito. Temos que fazer enquanto há vida. Legado é uma coisa séria, precisa ser pensado e realizado hoje. Sabe por quê? Porque isso daqui levou e atingiu o mundo inteiro. Não é verdade? Pergunta, as pessoas mudaram ou continuam a mesma coisa? O que vocês acham? Alguns mudaram, outros continuam a mesma coisa. Não quero deter nessa parte? E aí, levou a essa ocasião de morte de pessoas. A gente foi criado para morrer? O que vocês acham? Não, fomos criados para viver. Mas, com a consequência do pecado que começou no céu, depois passou para a terra, aí então nós estamos sujeitos a isso. Quer ver uma coisa só? Muitas pessoas falam o seguinte: eu sou o máximo, né? A gente é o máximo? Veja o que diz a Bíblia, palavra de Deus. Abre em Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis 3, verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 19.
No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa semana, na quarta-feira, por exemplo, quando fui para o trabalho, eu acabei retornando depois algumas horas para casa, porque amanheci normal. De repente o estômago ficou ruim. Aí eu parei e pensei o seguinte: a gente não vale nada. E aí depois, por uma coisa que a gente come ali e tal, e acaba fazendo algo que mexe com o organismo, que leva você ao médico para tomar um remédio para melhorar aquilo, porque a questão de, quando dá essa questão de embrulhamento no estômago, você querer ficar com ânsia de vômito, essas coisas assim, acaba atrapalhando, você não consegue concentrar no seu trabalho, não é verdade? Quando você dá aquele mal-estar, quando você percebe que o seu estômago está meio que embrulhando assim mesmo, alguma coisa não faz bem. Porque a gente vai comendo algumas coisas, por exemplo, eu gosto de fritura, né? Mas não assim na sequência, mas de vez em quando. Então vai acumulando. E chega uma hora que o fígado, a pâncreas, o rins não aguenta. E aí chega um momento dá sinal que você tem que parar. Então eu falei, vou parar com isso, porque quando eu falo fritura, às vezes uma batatinha frita, uma polenta frita, coisas assim. Não é questão de carne não, porque eu não sou muito graças a Deus não tenho esse problema com carne não. Para mim, arroz, feijão é comida, pode ser arroz, feijão de farinha, arroz, feijão de ovo, que é uma comida predileta de todo mundo. Pode ser arroz e banana, feijão com farinha, estou comendo, estou satisfeito. Porque a gente sabe o que é valorizar a comida, não importa o que seja. Porque na vida, quando era jovem, ou seja, menor, a gente sabe que não foi muito fácil a vida na infância. Então, temos que valorizar a comida hoje em casa. Se você tem hoje um arroz, um feijão e uma salada de tomate com alface, agradece a Deus e come. Se você pode ser uma pessoa vegetariana, parabéns, Deus abençoe, avança. Se você não pode, come de forma mais natural, mas é uma comida mais equilibrada. Tenha equilíbrio com as coisas, não seja aquela pessoa muito radical, não. Isso Deus não agrada. Tem que ter equilíbrio, que é a palavra certa, que é o fruto do Espírito Santo. Então aí depois disso, sobre meus remédios melhorei. Então a gente vai cuidando do seguinte, a gente vê que a gente é pó e ao pó tornarás. E a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que do suor vamos comer o quê? Nosso pão de cada dia. E está cada vez mais complexo isso. A luta pela sobrevivência de cada pessoa nessa terra. Por isso que nós entendemos claramente que a gente é pó, a gente volta para o pó da terra, e a vida que Deus colocou em nós, que é o oxigênio que faz nós viver, que é a alma, que nós somos seres humanos, deixa de existir quando morre. E então só há duas modalidades: ou morre salvo em Cristo, ou morre sem Jesus. Não adianta. O mundo pode declarar que a pessoa morre, ela vai para alguma dimensão, vai para outro canto, não vai para canto nenhum. Seja ele rico, pobre, branco, negro, todos vão para o pó da terra. Até o mais poderoso homem hoje do mundo, dos Estados Unidos, Donald Trump, não adianta, todos vão para o mesmo lugar. Até o Nicolás Maduro, líder da Venezuela, pode dizer que é poderoso, todos vão para o mesmo lugar. Até o líder religioso, rei, príncipe, rainha, todos vão para o mesmo lugar. Até o presidente da Associação Geral, seja quem for, todos vão para o mesmo lugar. Porém, Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. Ele quer que você esteja com Ele, deixando um bom legado. Por isso que o poder do legado faz uma diferença tremenda. Nós, como igreja, devemos entender qual é a nossa missão. Cantamos o hino o quê? Queremos trabalhar. A seara é grande. Deus precisa de homens e mulheres que se interagem, que se entregam para fazer a vontade de Cristo Jesus. Eu não vou deter muito nessas imagens, mas é que você já sabe que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 2, 7, né? E aí, fez essa memória. Então o ser humano pode pensar o seguinte:
Para onde vai a pessoa após a morte? Ela vai para o céu? Ela vai para o inferno? Ela fica flutuando no espaço? Ou ela vai para a sepultura? Qual dessas respostas que nós devemos marcar aqui, igreja? Sepultura. E o que significa a palavra sepultura? Você lembra? O que significa a palavra sepultura? Inferno. Tanto no Antigo e Novo Testamento vai dizer sepultura, lugar dos mortos, dormitório, aonde vai todas as pessoas. Ali acaba todo o poder, todo o orgulho, tudo o que o ser humano pensa acaba ali. Hoje o que a gente está vendo hoje no nosso Brasil e no mundo são disputas de poderes. Eu mando, desmando, isso, aquilo, outro, um dizendo que é maior do que o outro. Agora eu pergunto, essas pessoas estão deixando algum legado? Não estão deixando. Nós, como povo de Deus, nós temos que pensar o seguinte: o povo da Bíblia, o povo do passado, devemos continuar como o povo da atualidade, como o povo de Deus, pregador da palavra de Deus, como o povo que leva uma mensagem de esperança, preparando todas essas pessoas para onde? Para a volta de Jesus. Como é que foi o ano de vocês? Vamos começar um pouquinho aqui agora com a igreja. Desse lado aqui, como é que foi o ano de vocês? Foi um ano bom, difícil? Como é que foi? Diz aí. Difícil? O que mais? Quem mais diz aí? Abençoado. O que mais? Difícil. Bom? Difícil, mas foi bom. Difícil, mas foi bom. Alguém mais quer falar? Como foi o ano de vocês? Jovens, nossos irmãos, irmãs, amigos, convidados também quiser falar, pode falar. Quando vocês pensam aí, desse lado aqui, como é que foi o ano de vocês? Complicado. Complicado. Foram muitas provações. Muitas provações. O que mais? Mas nós estamos aqui. Amém. Resumindo tudo que vocês falaram, em meio à adversidade, em meio aos problemas, Deus sempre esteve e continuará conosco. Esse é o poder do legado. Mesmo que ainda abale como a árvore, mas nós estamos firmes aonde? Na rocha, que é quem? Jesus Cristo. Esse é o poder do legado. E aí, a gente tem que entender que a pessoa que morre não sabe de nada. Está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, 5 a 10. Tá? E isso aqui eu separei para falar um pouco, porque eu vejo muito hoje nos Facebook o seguinte: descanse em paz, fulano de tal. Tá certo isso? O que vocês acham? A pessoa que morreu não vai saber, então por que eu tenho que colocar isso na rede social? Eu tenho que homenagear enquanto tem vida. Mas muitos estão usando isso. Então vocês estão seguindo a sigla do mundo. O mundo pensa assim: fulano descansa em paz. A pessoa não vai saber de nada. Eu fico pensando, isso é um pensamento um pouco errôneo. Nós temos que orar pela família e visitar a pessoa antes de morrer. Algumas semanas atrás faleceu uma senhora da nossa igreja, lá na região do Jardim Miriam, a irmã Fátima. Ela foi para o hospital com uma gripe e contraiu um câncer no estômago e veio a óbito. Ou seja, ela não sabia e o câncer acabou aumentando ali, já veio separar todo o seu corpo e veio a óbito. Uma senhora muito querida da igreja. Mas eu digo para vocês, a vida continua. Ela descansou no Senhor e deixou um legado. Vai ficar boas lembranças da irmã Fátima. Por isso nós devemos pensar sobre isso. Porque quando alguém descansa, ele pode ser lembrado ou esquecido. Quando a gente olha lá para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, todos aqueles morreram, mas deixaram um legado para nós. Você vai olhar ali Noé, você vai olhar Abraão, você vai ver tantos homens na Bíblia que morreram fiéis a Deus ali. Por exemplo, Isaías. Manassés, que era rei na época, manda colocar Isaías dentro de uma caixa de uma árvore, serra o profeta no meio, e depois o camarada é convertido por Deus.
e vai estar lá no grupo da galeria dos heróis da fé. Raabe. A lógica do salvamento de Deus com o ser humano parece uma coisa meio que irracional, né? Não dá para a gente fazer uma lógica. Como que Deus vai pegar uma prostituta como Raabe, vai pegar uma prostituta como Madalena e agora mudar a vida dessas pessoas e usar eles e elas para salvar outras pessoas para o reino de Deus? Aí você vai pegar Atos 17, você vai ver lá, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Sanguinário, fez muitas coisas errôneas. Agora, olhando para nós hoje, tem alguma diferença? Existem muitos Davis da vida, muitas Madalenas, Maria Madalena, muitas Raabes da vida, que está fazendo muitas coisas errôneas por aí, até mesmo dentro da igreja, que necessita da graça de quem? De Jesus. Não é do Daniel, não é do pastor, não é do líder da igreja, mas de Jesus. Jesus que vai voltar para buscar a mim e a você. E aí, a gente entende que isso ocasionou pecado. Romanos 5:12, 23 diz o quê? Que esse pecado Adão e Eva experimentou e passou a todos os homens. Isso é uma tragédia para a raça humana. E nós precisamos voltar a quem? A Jesus. Porque lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito está onde? Em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Por isso que Jesus, quando você começa a analisar toda a Bíblia, ele é o centro da vida. Da Bíblia e da vida nossa. Se ele não for o centro da nossa vida, quem que vai ser? Lembra da música do Arauto? Se ele não for o primeiro? Se ele não for o primeiro, né? Se ele não for o primeiro em nosso coração, quem vai ocupar? Então, Cristo deve ser o centro do nosso coração, da nossa vida. Eu estou falando aqui de pecador para pecador. Eu não tenho condição melhor do que você. Mas, infelizmente, nós achamos pessoas que às vezes subjugam melhor do que o outro. Mas como o nosso irmão... Qual é o nome do irmão que passou a lição aqui? Ronaldo, né? O Ronaldo explicou muito bem. Nós devemos buscar Jesus, pedir a Deus sabedoria, para que a gente não venha falar ou fazer coisas que desagradam a Deus, principalmente na questão de acusações. Nós somos seres humanos. Eu já me peguei falando de pessoas, não que eu estava julgando, mas falando, fulano de tal, não é legal isso. Já encontrei pessoas que vinham também falando do outro fulano. Falei, irmão, você já foi analisar para saber se é isso mesmo? Quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu me lembro que um casal da igreja, lá em Belo Horizonte, que eu sou de Minas Gerais, ela chegou perto de mim e falou assim comigo, com meu primo, eu não gosto da sua cara. Olhei pro meu primo assim e falei, a gente é feio, mas tá na moda, né? Nós rimos, demos risada assim, bastante, rimos bastante dela. Tempo depois, aquela irmã virou uma amiga nossa. Aí eu falei, mas por que você veio com nossa cara? Eu achava vocês feios. A gente é feio, mas tá na moda, né? Vamos fazer o quê? Você veja o julgamento do povo. Mas eu falei assim, não importa, continua falando mal da gente, eu continuo na moda. Brigando com ele, acabou viramos amigos. Coisa de pessoas mais maduras, como adolescente na época. Na verdade era jovem, né? Hoje é adolescente, mas sempre foi chamado de jovem. Aliás, a Bíblia sempre chamava de mancebo, né? Os irmãos mais antigos que sabem, a Bíblia chamava, lá em Salmo 119, falava mancebo. Mancebo quer dizer jovem, não é mancebar, fazer coisa errada, mas é jovem. Então a gente entende claramente que a gente precisava ali daquele bate-papo para a gente tirar aquele mal entendido. E ela virou assim, virou amigo nosso. Então devemos entender que nós temos que amar tudo, a todos e deixar essa tragédia do pecado de lado. Deus criou o ser humano para a sua glória. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em Isaías 43, versículo 7. Alguém lê para mim, por gentileza, aí. Isaías 43, verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Isaías 43, verso 7. Quem encontrou pode ler em voz alta aí, por gentileza. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Nós somos chamados o quê? Para ser filhos para a glória de quem? Glória dos homens? Glória de quem? De Deus. De Deus. Então entendo que você é um filho, uma filha para a glória de Deus. Não importa o que foi lá atrás, não importa a atualidade.
O que importa é que você é um filho amado de Deus. E Deus quer que você deixe um legado. Um legado de bom, que as pessoas possam lembrar assim, olha, Jaz ali, o irmão faleceu e deixou um bom legado. Em 2011, quando eu fui ao Breu Bíblico lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o irmão Jonathan, ele ficou 40 anos afastado dos caminhos de Deus. Esses 40 anos que ele ficou afastado dos caminhos de Deus, ele bebeu, fumou, fez uma série de coisas. Teve 12 mulheres, quase um time de futebol e mais um jogador reserva. E aí, quando me apresentaram ele, falei, Daniel, você vai se dar bem com isso daí? Isso na igreja central das Moreninhas, em Campo Grande. A liderança da igreja falou para mim assim, ó, você está perdendo tempo com ele. Porque ele chega sempre bêbado na igreja, não adianta. Eu falei assim, tá bom. Eu parei e pensei assim, se eu que estou são, ele chega bêbado, e os irmãos queridos da igreja podem julgar, pode ajudá-lo, está acusando, julgando ele. Imagina eu que sou são, que estou procurando fazer aqui o trabalho de Deus aqui, então é perigoso até eles me pôr na parede e me cortar a cabeça, cortar as pernas, sei lá. Mas prosseguimos ali durante 6 meses, conversando com o irmão Jonathan, indo na casa dele. Na verdade ele já conhecia a Bíblia, a gente só fez ali, refez alguns temas bíblicos, de 20 lições aproximadamente, que durou 6 meses. E aí, quando chegou na 15ª lição, que era sobre o batismo, eu falei, Daniel, é o seguinte, ó, preenche minha ficha aí que eu vou me batizar. Não sei como, mas a irmã dele estava lá do outro lado, ouviu, ela deu um pulo de alegria, glória a Deus, aleluia, até que enfim. E aí, beleza, no sábado foi o batismo dele, mais 7 pessoas. Aí algumas pessoas estavam assim, ô fulano, me belisca para saber se é verdade mesmo, porque eu não estou acreditando que o Jonathan agora vai ser batizado. O camarada que vivia por aí nos bares, largado na rua, todo sujo. Você sabe, né? Quando a pessoa bebe, que ela come de tudo, ela fica suja, né? Ela evacua nas calças mesmo, enfim, fica daquele jeito que acho que nem o urubu quer ficar perto. Só se a pessoa morrer, mas era dessa forma, ele era desprezado por todo mundo. Mas depois de muita insistência ali, foi indo, ele teve também acompanhamento pelo CAPS também, que é um tratamento da saúde pública, de tudo isso para ajudar ele também. E aí foi unindo os irmãos, as pessoas, resultado, foi batizado naquele dia. Depois ele me apresentou uma das mulheres que ele estava com ela, que era a última, que era a Lucimara. Daniel, faz estudo com ela. Ele foi mais 6 meses de estudo bíblico com ela. No final daquele ano ela batizou, eles casaram e viveram até esse ano agora. E aí, quando ele pegou diabetes, se tornou um grande ancião da igreja, pregador da palavra, ajudava nos trabalhos, em tudo da igreja estava lá. Já era motorista aposentado e veio a óbito por causa da diabetes. Mas no último dia, que ele ainda estava de coma, ele acordou, Deus acordou ele, todo mundo ao redor lá preocupado, e falou assim, gente, não se preocupe, eu sei que eu vou morrer, mas eu estou descansando nos braços de Deus. E aí, foi aquela coisa meio ruim, você sabe que velório não é bom. Eu não gosto de velório. Já fui, às vezes, convidado para fazer cerimônia fúnebre, já participei de velórios acompanhando, não gosto. A gente vai por causa da família. O morto não sabe nada, mas a gente vai por causa da família. Fui lá. E aí, no dia do seu velório, um dos irmãos que estava lá, falou assim, ó, eu agradeço a Deus e a esse irmão que está aqui, porque ele morreu, mas antes de morrer, ele foi lá na minha casa, estudou a Bíblia comigo, me ajudou, eu, pela sua influência, pelo Espírito de Deus, eu vim para a igreja, e hoje estou aqui, servindo ao Senhor, eu e minha família, porque ele foi lá com a esposa dele, tirou o tempo para estudar a Bíblia comigo, com minha família, e isso, mesmo ele morrendo, ele está deixando um legado, porque, apesar das suas falhas, mas ele foi um homem de Deus. Isso é deixar um legado. Saber que já faleceu, já tem quase 1 ano, mas deixou uma lembrança para os amigos e para a família de quem foi Jonathan, porque o seu pai, lá atrás, havia sido um grande pregador da palavra de Deus, que antes pregava a palavra, usava lençol, aquele lençol branco na parede, usava reto projetor do pastor Rabelo, os lados lá, passava, né, conforme ia passando as imagens ali, lavando aqueles lençol,
aquelas imagens em papel sobre Daniel, Apocalipse. O pai dele foi pregador durante quase 50 anos e faleceu na fé sim. E então o filho não esqueceu do legado que o pai ensinou para o filho quando era pequeno. E aí ele faleceu, mas deixou o legado para a igreja. Então quando fala legado, você diz, o poder do legado tem diferença. Quem aqui vem de uma geração adventista de longa data, que seu pai e sua mãe ensinou para você, e hoje você está aqui? Percebeu aí? Veja bem, o legado do seu pai, aliás, talvez de repente começou lá atrás, com o pai do seu pai, vai passando de geração para geração. Por isso que o poder do legado faz a diferença na vida do cristão. Nós precisamos ter isso em mente em nossa vida. Precisamos ser um povo diferenciado lá fora. Para deixar, ali está indo um povo adventista raiz. O que é o povo adventista raiz? Aquele que é chamado como conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus. É simples assim. Não é coisa. Eu não estou falando algo aqui, algo técnico, algo antigo, não. Estou falando algo real. Nós precisamos ser um povo que conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E que serve a quem? A Jesus Cristo. E respeitando todas as pessoas. Pode ser uma criança, pode ser um andarilho de rua, pode ser quem for. Respeita a todos, mas seguimos a palavra de Deus e adoramos a Jesus Cristo. Esse é o legado que nós temos que deixar quando a gente for. Claro que ninguém quer passar pela morte, nem eu quero passar. Mas se passarmos, que a gente morra salvo em Jesus Cristo. Avançando um pouco mais aqui, como Jesus considerava a morte? Como um sono. E aí os mortos vão permanecer até a volta de Jesus. Está aqui os textos. São João e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. Não vou deter nessa imagem porque você já sabe. O que a Bíblia se refere a alma? Alma quer dizer pessoas. Aqui é o 18, 4. Esse texto aqui está errado e esse aqui está certo. Deuteronômio 10, 22. Tudo pertence a Deus, significa uma pessoa viva. Agora, quem unicamente tem imortalidade é só Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 16, 17. E 1 Timóteo 6, 16 fala isso também. Qual será a recompensa para aqueles que participaram da primeira ressurreição? Vamos receber uma vida para nunca mais morrer e vamos viver para sempre com Deus. Já imaginou poder nunca mais estar usando isso aqui? Ó? Quem diria? Nunca pensava que ia usar isso. Sempre conseguia ler assim, normal. Agora olha aqui, ó, não vai. Põe o óculos já consegue enxergar. E para aqueles que perderam um pouco o cabelo, né? Então, tudo isso vai deixar de existir. Não vão ter mais problema de talvez... Quem já usou bobos aqui? Bobos na cabeça. Pois bem, acaba parecendo uma cabeça de abóbora, né? Mas é usar, o cabelo fica bonito. Eu já vi pessoas usando até tábua de passar roupa para esticar o cabelo. Hoje em dia tem vários tipos de coisas para deixar o cabelo bem organizado. Outros colocam um monte de coisa que cresce os lábios. Parece que foi a abelha que deu uma ferroada ali, né? Enfim, cada um no seu modo de querer ficar bonito. Mas quando chega o momento da gente perder vamos dizer assim, perder a habilidade, perder o tempo de vida, vai ficando mais jovem, a pele vai ficando o quê? Vai ficando encruada, não adianta. Pode tentar esticar, pode tentar usar um monte de coisa que não adianta, vai chegar para todos nós. Só um exemplo de uma famosa aí, não vou citar não, mas ela já passou de vários programas no programa do Silvio Santos, né, como a creche, por exemplo. Ela ali está cheia de coisas que ele diz que se for, enfim, são coisas que não adianta mais. É o ser humano tentando ser jovem. Lembra de um certo desenho onde a fonte da juventude? Quem lembra desse desenho aí? Agora não vou lembrar. Muito bem, não adianta. Vai entrar na água ali e vai continuar sendo ali. Só vamos ser jovem na volta de Jesus. Nunca mais doença, nunca mais morte, pranto ou dor. Vamos ser felizes para sempre. E aí nós vamos entender o legado. O legado nós vamos passar pelas provas finais dessa terra, mas vamos ter a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Gentileza. Terceiro texto dessa manhã. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. Versos 10 e 11. Me acompanhe, por favor, aí.
Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: Apocalipse 2, versículo 10 e 11: Não temas as coisas que tem de sofrer, né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano ao quê? Da segunda morte. Amém? Se nós somos fiéis a Deus, esse é o legado, nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Não vamos passar por essa morte. Quem lembra desse número 4 e a letra T? Quem lembra? Muito bem, os 4 T's. Que significa tempo, talento e tesouro. Por que abordar sobre isso? Para a gente fechar. Tempo se refere ao quê? Se refere ao corpo, que é o quê? Me acompanha aqui, vamos ler todo mundo junto. Templo se refere ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, envolve o cuidado da saúde física, mental e espiritual, honrando a Deus com a forma como vivemos e como nos cuidamos. Então isso aqui, mente, corpo, é o templo. E algumas pessoas falam assim: o templo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim que eles falam? Não é assim. Sabe o que eu vi de ônibus essa semana? Uma senhora falando com outra senhora: eu vou beber mesmo, vou encher a cara, eu bebo todas. Eu olhei assim e falei: cabeça, uma senhora de mais de 60 anos de idade bebendo todas, como é que fica isso por aí? Eu ainda levo as minhas colegas para casa e depois eu volto para o bairro e continuo bebendo. Eu paguei e pensei assim: você é corajosa. Aí depois ela continuando falando: não, realmente não tem como você não ouvir, porque você está dentro do ônibus, você está do seu lado, ela falando alto. Porque meu filho morreu faz 7 anos. Eu entendi por que ela bebe. É a questão do problema. Então pessoas acham um modo de escape, talvez no cigarro, na droga, na bebida, em alguma coisa. Talvez outros achem escape em pular o muro. A grama do vizinho é melhor do que essa grama que eu tenho em casa. E assim por diante, né? Mas o tempo é tempo de Deus, tá? Tempo. A gestão de 24 horas. O que eu devo fazer nas 24 horas? Orar a Deus todos os dias, leitura da Bíblia, tempo para a família, serviço ao próximo, usando de forma produtiva para a glória de Deus. O que isso nos envolve e nos chama? Missão. Nós temos que ter a palavra CRM, que é comunhão, relacionamento e missão. Comunhão com Deus quando eu acordo de manhã, que é orar a Deus, estudar a Bíblia, manter comunhão com Deus. Isso chama-se comunhão. Quando fala R, que eu tenho que ter relacionamento com os irmãos, ou seja, amizade, correto? E o último senso da missão. Quem fala Mateus 24:14? E esse evangelho do reino? E esse evangelho do reino será o quê? Pregado para todo mundo, em vista a todas as nações, então virá o quê? O fim. Mateus 28:18-20 fala que Deus nos concederá o poder para ir, pregar, preparar, e depois elas serão o quê? Batizadas. E Ele estará conosco todos os dias até onde? Até o fim dos tempos, até a consumação. Quando a gente vai para Atos capítulo 1, versículo 8, fala o quê? E recebereis o poder do Espírito para ir nos 4 cantos da terra, para pregar a palavra de Deus. E aí você vê que Jesus falou: filho, filha, fica num canto para receber o Espírito Santo e depois vocês vão para a missão. Pergunta para a igreja: a missão é nossa ou a missão é de Deus? A missão é de Deus. Você sabia que na janela 10 do 40 há vários muçulmanos que estão tendo visão com ISIS, ou seja, chamam Jesus de ISIS. Então Jesus está aparecendo para eles, eles estão recorrendo a pastores para entender mais de Jesus e como se preparar para a volta de Jesus. Vocês estão sabendo disso por aí? Muito bem. ISIS, Jesus está aparecendo para os irmãos muçulmanos. Claro que a mensagem para chegar a esses países tem que ser através de saúde ou educação, ou seja, essa fórmula, porque se for direto pela Bíblia, aí automaticamente a pessoa poderá ser morta.
Vocês viram ali na Nigéria, quantas pessoas foram mortas por causa da palavra de Deus? E mesmo assim eles continuam louvando a Deus. É um legado que eles estão deixando para as futuras gerações e para a nação, que adorar a Deus, não importa o que for, mas manter fidelidade a Deus, vai dar a vida eterna. Talentos. Talento aqui são os dons que Deus nos concede. Quantos aqui gostam de fazer estudo bíblico? Levanta a mão. Maravilha. Quantos aqui gostam de aconselhar pessoas? Quem gosta de ser uma pessoa de oração? Cantar. Percebeu? Cada um dom, mas tudo usado para quem? Para Deus. Então, Deus irá usar você, irá usar a mim, dentro dos dons que Ele nos dá, para ajudar as pessoas a encontrar Jesus e ser salvo para o seu reino. Você e eu somos instrumentos nas mãos de Deus para levar uma esperança de vida para alguém que esteja talvez tentando se matar, talvez tentando tirar a própria vida, tentando achar que a vida não faz mais sentido, e você e eu chegamos no momento certo na vida dessa pessoa. Já aconteceu isso com você? Não é agradável? Você chegar na vida da pessoa e a pessoa está com a vida toda bagunçada, aí você olha para você, pô, eu sou pecador, a pessoa é pecadora, mas Deus me mandou aqui e Ele irá me usar. E Deus começa a usar você dentro das nossas imperfeições. Nós somos imperfeitos. Deus capacita e usa a gente para fazer o trabalho do Senhor. E no final, aquela pessoa rende a vida a Jesus Cristo. E aí, aqui tem os dons, variados, tudo centralizado aonde? Na igreja. E quem é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. E aí a gente vai entendendo cada vez mais. Fala dos tesouros também. Vamos ajudar as pessoas a investir no reino de Deus. E esse pacote aqui? Seria bom, né? Receber um pacote disso assim, nessa época agora de dezembro, né? Natal, né? O que vocês preferem? Um presente físico ou um pacote escrito de presente, se fosse para a gente receber? Eu queria um desse aqui. Estava bom. Um pouquinho para a gente pagar algumas continhas e resolver algumas coisas e caminhar. Não é para ficar abastado, não. Porque Deus conhece o coração de cada pessoa. Mas Deus dá o básico para a gente sobreviver e caminhar nosso dia a dia. Mas é claro, isso não pode ser apego. Deus em primeiro lugar. Isso aqui é apenas um complemento para nossas obrigações diárias que a gente tem que fazer. Tá? E aí nós temos aqui, aí vem a pergunta, como eu posso deixar um legado? Você deixa um legado quando pratica o discipulado e quando você incentiva alguém a fazer o mesmo que você fez também. Eu vejo que a cada tempo que passa, a gente precisa deixar um legado. Para o bem, não para o mal. Um legado para ajudar as pessoas a encontrar Jesus e ser salvo. Quando procuro transmitir algo bom, com discernimento, quando ofereço o que tem de valor, quando deixo um legado que capacita alguém e quando vou influenciar alguém. Ou seja, o que traz influência na sua vida? Música, programas, filmes, novela, não sei. Mas temos que deixar que Jesus seja o centro da nossa vida. Não deixar que as coisas seculares influenciem a nossa vida, mas Jesus. Você deixa um legado quando lembra que a próxima geração há trabalho a ser feito. Você deixa um legado quando aponta para Deus. Você deixa um legado quando tranquiliza alguém. Você deixa um legado quando confia em Deus, como o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, se tornou o apóstolo Paulo. Quando Estevão, lá em Atos 7, né, ele fez aquele grande discurso, tomou as pedradas, coitado, o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, com a capa na mão, viu um jovem morrendo de 20 anos de idade, e agora ele se torna um perseguidor e morreu, ele deixou um legado. Aí Jesus, com seus milagres, ensinamentos e curas, deixou um grande legado também. É um dos maiores legados de todos os tempos que vai ser. Vocês percebem, igreja, que por mais que as pessoas não aceitem Jesus totalmente, mas ele é falado o tempo todo no mundo e afora? A Bíblia é falada? Você percebeu isso? Negócio de Jesus aí, o nome dele sempre é lembrado, sempre é falado. E tem os que aceitam e os que não aceitam. Mas o importante é que Jesus é sempre falado. E aí ele morreu na cruz do Calvário, né? E ele nos ensina que através dessa armadura de Deus aqui, ó, que é a espada do Espírito, couraça da justiça, cinto da verdade,
Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, está aqui, ó, em Efésios 6, versículo 13 a 18. A armadura da fé. Que a nossa luta não é contra a força humana, mas contra as forças do mal. Quem luta com nós? Jesus, somente Ele. Eu estarei contigo até o final dos tempos, tá? E aí a gente vê que está próximo à volta de Jesus. Uma senhora mandou um áudio para mim essa manhã agora dizendo o seguinte, que houve um terremoto, acho que em Minas Gerais, 4.4, uma coisa assim, segundo ela, não sei. E aí diz que ela falou, Daniel, eu vejo que Jesus está voltando muito próximo. Falei, irmã Maria, realmente é. As coisas vão acontecer cada vez mais, guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis. Aconteceu terremoto lá no Japão. E aconteceu aquele fogo, aquele prédio em Hong Kong. E muitas coisas têm acontecido. Coisas que jamais imaginávamos, como a violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais. Briga de trânsito, consumo de coisas erradas tem aumentado cada vez mais. Mas essas pessoas não estão deixando legado. Estão deixando um mau exemplo. Mas Jesus irá voltar para cobrar de cada um o bem ou o mal que fez ao longo da vida. Está lá em Eclesiastes 12, verso 14. Em breve nós teremos um novo céu e uma nova terra. Quem aqui é da região da Bahia? Quem aqui é do Maranhão? Minas Gerais, Rio de Janeiro? Bom, cada estado que você vai do seu estado tem várias cidades bonitas, lugares que talvez pode ser verde ou seco, mas o que Deus está preparando para mim e para você, um novo céu e uma nova terra, é muito melhor. Quer ver uma coisa só? Vamos para o penúltimo texto. 1 Coríntios 2, verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9. Quem contou, lê, por favor. 1 Coríntios 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Já imaginou isso? O que Deus preparou para mim e para você desde a fundação do mundo, que a gente não pode pensar nem imaginar, é o que Ele tem preparado para mim e para você, que é um novo céu e uma nova terra. João capítulo 14, 1 fala o quê? Não se turbe o vosso coração. Essa palavra não se turbar quer dizer, não se atemorize, não se preocupe, eu voltarei para buscar vocês. Por isso que Jesus vai voltar. E aí, em breve nós estaremos com Ele no céu. Amém. Vivendo eternamente com Jesus. Eu sei que vai ser testado individual e coletivo, mas vamos permanecer fiéis a Deus que temos a vida eterna. Aí vem a pergunta, você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Eu também desejo. E eu quero terminar lendo com você a última citação bíblica dessa manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, verso 17. Capítulo 22, verso 17. Quem contou que lê, por favor, fica à vontade. O Espírito e a noiva dizem, vem, que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da graça da água da vida. Obrigado. Recebeu aí? Quem é a água da vida aí? Jesus. Recebeu? Então, para nós concluirmos aqui, para a gente avançar para a próxima imagem, precisamos ter o seguinte, ore sempre. Segundo, estuda a Bíblia diariamente. Faça trabalho missionário dentro e fora da igreja. Ajude na manutenção da casa de Deus. Cuide do seu corpo, do repouso. Guarde o sábado. Segue a Jesus firme. Assista às reuniões na igreja. E venha sempre na casa do Senhor. E aqui, vem essa frase. Eu quero Cristo hoje e sempre. Vamos falar todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. A pergunta que eu faço para você nessa manhã.
Você deseja ter Cristo no coração todos os dias? Você deseja deixar um legado para alguém? Entendeu o poder do legado? Quantos entenderam essa manhã? Que Deus seja louvado pela sua vida. Por que a gente pergunta? Porque senão, entendeu? Pergunta, a gente volta e explica de novo. Mas o poder do legado é isso. É seguir Jesus e ajudar uma outra pessoa a seguir Jesus, para ela não enfrentar a morte sem salvação e que ela possa ter a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos colocar de pé agora e vamos cantar a música Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho não desisto. Pergunto para a igreja: se eu não seguir a Jesus, para quem que eu vou seguir? Pode vir. Para quem que eu vou seguir? Tem algum outro caminho? O que vocês acham? Não tem. Então o único caminho é quem? É Jesus Cristo. Então o meu desejo nessa manhã é que o Espírito de Deus possa ajudar você, possa ajudar a mim, possa nos ajudar a gente deixar um bom legado, a nos preparar cada dia para a volta de Jesus. E acima de tudo, Ele possa nos ajudar a gente caminhar com Ele, a nos preparar cada dia para a sua vida. Amém? Então, quando se compromete com Ele, amém? Vamos cantar então. Atrás não volto nunca mais. nessa igreja hoje de manhã aqui, reencontrei pessoas que há uns anos atrás eu estudei a Bíblia com ele. Um irmão de Genivaldo está ali atrás, a outra esposa do Cláudio está aqui. Reencontrei o irmão ali depois de muito tempo. E outras pessoas aqui que a gente, como o irmão Neto também. Isso é bom, reencontrar amigos. Essas pessoas que deixaram um legado. Muitas coisas que eu aprendi hoje dentro da palavra de Deus foi ouvindo pessoas como nosso irmão que está aqui, mais experiente de idade, irmão de cabelos brancos assim. Aprendi muita coisa com ele no passado quando era jovem. Então hoje eu agradeço a Deus a essas pessoas. Então você que está aqui, temos que muito que um aprender com o outro. Nós vamos ser sempre alunos, um aprendendo com o outro. Porque a Bíblia diz, por mais que tenha um e conheça, sempre vai ter um que conhece um pouco mais do que a gente. Nós vamos aprender um com o outro e vamos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, que está lá em 2 Pedro 3,18, e vamos assim nos preparar para a volta de Jesus. Amém. Então você tem esse desejo no coração? Você tem esse anseio de ver Jesus voltar logo? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, amiga, essa manhã, rende-se a Jesus, abra o coração para Ele, siga Jesus e se prepare. Porque, embora você pode pensar assim, eu vou planejar, fazer as coisas a partir de janeiro. Não, começa a partir de agora. Não deixe que você possa fazer hoje, fazer para amanhã. Na sua casa tem alguém que precisa de fazer o estudo da Bíblia. Pode ser seu tio, sua tia, seu primo, seu vizinho, seu amigo. Não tenha medo de abrir a palavra de Deus com ele,
de estudar a palavra de Deus com ele de forma tranquila, equilibrada. E aí, no tempo certo, o Espírito Santo toca no coração dele, dela, e ele vem para Jesus. Foi isso que ocorreu na igreja de Vila Joaniza. A irmã Edna, ela conheceu a igreja de Vila Joaniza através da ação da saúde. Daí ela foi para a igreja de Vila Joaniza, começou a estudar a Bíblia comigo, com o pastor Gessé. Foi se batizar na igreja de Moema, recentemente agora. Dentro do meu canal tem um testemunho dela lá. E o pastor Raimundo Gonçalves acabou batizando ela. Então, para vocês verem que um leva e o outro colhe. Também não importa. Não importa que a pessoa rendeu a vida a Cristo Jesus. No domingo passado, batizou uma outra irmã lá na igreja do Brooklyn. Eu, um outro obreiro, a esposa dele, dentro do subir. Mas um outro casal foi lá, levou eles para casar, eles batizaram. Também não importa, eu estou feliz que está no caminho de Deus. Eu não ligo para isso. O que importa é que reencontrar amigos que estão na caminhada com Jesus, e em breve nós nos encontraremos com Cristo aonde? No reino dos céus. Então o meu desejo para vocês é que vocês tenham um bom resto de dezembro, um bom Natal, um bom Ano Novo, e que nós continuemos a caminhada com Jesus, nos preparando cada dia, deixando esse legado para as pessoas, que é seguir Jesus e ser firme com Jesus, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, graças te damos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado porque Jesus deixou um grande legado ao morrer na cruz, e hoje é o nosso intercessor e advogado no céu. Abençoe, ó Deus, cada membro dessa igreja, cada criança, cada irmão, cada líder. Abençoe esse distrito de uma forma geral, Pai, que possam cada dia se preparar para a volta de Jesus e ajudar outros a também se preparar para a volta de Jesus. Pai amado, eu te peço a tua bênção sobre essas famílias que precisam do Senhor na vida espiritual, física, emocional, financeira, na vida profissional, social, familiar. Que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas, Senhor, e abençoa cada um de nós, nos batizando com o teu Santo Espírito, enviando anjos para nos guardar de tudo que é mal e nos preparar para a volta de Jesus e ajudar outros também a se preparar para a volta de Jesus. Amém. Nos ajuda, Deus, a deixar um bom legado. Um bom legado é que é deixar Jesus, porque de nós mesmos não tem nada de bom, como diz Romanos 7. Mas Jesus em nossa vida é tudo para nós e será tudo para as pessoas também. Dá-nos a tua paz, um bom almoço e um bom sábado na tua presença. Oramos agradecido por tudo em nome de Jesus e vamos orar a oração que Cristo ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua família, sua casa, sua vida, seus planos, abençoe todos nós. Dê-nos um sábado feliz e um bom almoço na graça de Jesus. Amém.